Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu vou gravar agora a nossa reunião de hoje. Toda semana nós fazemos essas reuniões de network, onde eu trago sempre um tema, conheço vocês e também tiro várias dúvidas sobre marketing digital e empresarização também, tá? Eu faço parte do ecossistema do Pablo Marçal e esse trabalho que eu faço faz parte de um transbordo que nós fazemos para ajudar os empresários do Brasil. Esses encontros são gratuitos. E para fazer parte precisa estar no Clube da Prosperidade. Para quem estiver assistindo o conteúdo depois, no link da descrição eu deixo o Clube da Prosperidade do Telegram, para que vocês acompanhem todos os conteúdos que eu trago, todas as reuniões gravadas e que possa ajudar nos negócios de vocês. Bom, hoje eu vou trazer o tema Por que não consigo vender no digital? Eu já atendo empresários há um tempo, e aí eu tenho trazido as principais dificuldades que as pessoas enfrentam com o digital. Então, antes da gente falar sobre isso, eu quero passar para vocês uma coisa que pode ajudar vocês a ficarem mais calmos com relação ao digital. Nós, brasileiros, a gente está sendo ainda educado no digital. Então, muita coisa a gente está experimentando. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Então, eu vou passar um pouco para vocês como que as mídias entraram na nossa vida no mundo até a gente chegar no digital. Eu acho que isso vai ajudar vocês a entenderem por que está sendo tão difícil ainda para o brasileiro vender no digital. Eu já vendo no digital, eu comecei no digital em 2019 e eu comecei a intensificar na pandemia. E assim, eu acho muito lindo quando eu vejo alguém falar que ficou milionário em um mês. Mas isso não é verdade. Ninguém fica milionário em um mês. Se você ficou milionário em um mês, é porque você trabalhou uns 2, 3 anos antes. Não é da noite para o dia. Então, é importante que a gente respeite o nosso processo de aprendizado no digital. Cada pessoa vai aprender de um jeito. Eu também faço parte desse movimento. Eu já estudei com os grandes players de mercado, já comprei muito curso e mentoria, já comprei mentoria particular, fui aluna do Fórmula de Lançamento, fiz lançamento, fui insider, que é a mentoria do Érico Rocha, e eu percebi que tudo me ajudou e eu fui construindo a minha trajetória. Hoje eu sou aluna do Pablo Marçal, sou mentorada dele, já estou na segunda mentoria dele, já comprei o método IP e eu trabalho dentro da plataforma dele. Então, assim, nada substitui você estar convivendo com pessoas no digital. Isso é uma experiência nova que eu estou tendo. Porque até ano passado eu sempre fazia cursos e caminhava sozinha. Montava equipe que às vezes não dava certo. E agora, a mentoria do Pablo, ela dá uma oportunidade da gente caminhar com outras pessoas e eu convivo dentro do ecossistema. Então, a cabeça da gente muda muito. E eu quero trazer isso para vocês, porque cada um que está aqui na nossa reunião de hoje está passando por um processo de construção do digital. E a tendência das pessoas é desistir. Por que que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas não entendem ainda o digital, gente, e é normal. No mundo, a gente sempre precisou vender. Aquela pessoa que fala assim, eu não sou vendedor, não existe isso. Todo mundo é vendedor de alguma forma. Ou a gente vende uma ideia, ou a gente vende um produto, ou a gente vende um serviço. Isso desde que o mundo é mundo sempre foi assim. A questão é que com o decorrer dos anos, foram entrando ferramentas no mundo. A primeira ferramenta que entrou no mundo foi a imprensa. Quando a imprensa surgiu e começou a fazer impressões, surgiram os jornais, surgiram as revistas. Então, você imagina que todo mundo teve que aprender a trabalhar com jornal e revista. Isso aconteceu lá no século XV. No Brasil, a gente teve acesso à imprensa em 1706. Então, o Brasil ele demorou a receber muita coisa. Isso começou lá na imprensa, na mídia impressa. A mídia impressa estourou, foi um sucesso, então todo mundo começou a viver consumindo jornais, consumindo revistas e, naturalmente, fazendo propagandas e anúncios. Toda vez que surge uma mídia, o objetivo é comunicação e vendas. Então, todo mundo está vendendo o tempo todo, mesmo sem saber. A segunda grande revolução que teve na comunicação do mundo foi o surgimento da rádio, que foi lá na Inglaterra, em 1896. Aí vocês vejam que interessante. As pessoas estavam educadas com o jornal, com a revista, e tiveram que aprender a lidar com o rádio, que era uma coisa diferente. Você tinha que lidar com o áudio. E no Brasil também demorou um pouco chegar. O rádio no Brasil ele chegou em 1922.
E até ficar difundido, até essa tecnologia espalhar pelo país, foi um processo lento. O que mudou da imprensa de jornal e revista para o rádio? As pessoas começaram a trabalhar com a voz. E aí veio os grandes comunicadores, muita divulgação começou a vir para o rádio. Tempos depois, nós tivemos a revolução da TV, que começou na Inglaterra em 1926 e chegou no Brasil um pouco tarde, já em 1950. O que aconteceu? Nós tínhamos, olha que interessante, nós tínhamos o jornal, depois a gente tinha o áudio, que era o rádio. O que a televisão trouxe de novo? A imagem. Então, aí nós tínhamos que lidar com a mídia impressa, com a rádio e com a televisão. Muitos comunicadores do rádio foram para a TV, e a gente começou a trabalhar com a imagem. A imagem, ela trouxe uma nova forma de comunicação. E sempre as pessoas tiveram que vender. Todo mundo teve que ser educado para aprender a lidar com a televisão. Agora, presta atenção numa coisa. Depois da televisão, a grande revolução, inclusive a televisão começou diferente da mídia impressa e do rádio, que começou na Inglaterra, a televisão começou nos Estados Unidos. Foi em 1969. Então, você já vê que é uma outra cultura, e é uma cultura de business, de negócios. No Brasil, a televisão demorou. Ela chegou em 1988, com força, em São Paulo. O que é importante a gente entender? A comunicação do mundo ela teve uma evolução, e as vendas também acompanharam essa evolução. A grande revolução que teve depois da televisão se chama internet. E a internet, ela chegou no mundo em 1994. No Brasil, ela ficou popular em 2015. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem que no começo a revolução era a mídia impressa, depois foi colocado voz com o rádio, depois foi colocada a imagem com a televisão, e o que a internet trouxe de diferente? Na internet você tem a mídia impressa, que é utilizada nos blogs, em todos os conteúdos da internet. Você tem os áudios, que são utilizados em podcasts. Você tem a imagem, que é utilizada nos canais do YouTube, no Instagram. E você tem uma coisa que nenhuma outra tem: interação. A internet ela dá a oportunidade de você fazer interação. A TV não dá. Tudo isso que aconteceu, eu pergunto para vocês, as pessoas estão adaptadas? Ainda não estão. Com a pandemia, é que as pessoas foram se tocando da importância do digital. Então, você que está hoje sofrendo no digital, está achando que não tem saída, você precisa entender que você está aprendendo uma coisa nova. Principalmente, gente, quem é mais velho. As pessoas até 20 anos de idade, elas já nasceram com o celular na mão. As pessoas com mais idade, não. Então, dependendo da sua idade, a ideia de internet é muito difícil de entrar na cabeça. E uma coisa que eu procuro trazer aqui nas nossas reuniões de network é que não precisa ser complicado. Não precisa. Se a gente achar que é complicado, a gente desiste. E outra coisa que é importante a gente entender é assim: os nossos negócios também precisam ser educados para o digital. E isso vai levar tempo. Cada um vai ter seu tempo. Hoje está mais fácil. Eu comecei a me interessar por digital lá em 2015. E, para mim, de verdade, parecia uma coisa tão distante que eu achei que eu nunca fosse aprender. Hoje, eu vivo do digital. Hoje, eu trabalho com o cara mais forte da América Latina. Hoje, eu faço parte do maior ecossistema da América Latina. E eu estou vendendo no digital. Estou milionária? Ainda não. É que as pessoas olham para o digital com uma fantasia. Isso é um problema sério no Brasil. O brasileiro, ele é muito iludido. E a gente precisa mudar também essa mentalidade do brasileiro. Esse pensamento de que as coisas precisam ser fáceis. Elas não precisam nem ser fáceis nem difíceis. A gente precisa aprender. E não é culpa de vocês que muitas vezes estão apanhando o digital. Se você estudar geopolítica, se você estudar história, você vai entender o seguinte: a América Latina, que é onde nós moramos, a gente teve uma educação, infelizmente,
comunista marxista. E esse tipo de educação, ele ensina as pessoas a dependerem dos outros. Pela primeira vez na história do Brasil, graças à internet, o brasileiro está aprendendo a caminhar sozinho. Então, de fato, a gente está tendo uma nova visão de mundo. Então, muitos de vocês que estão sofrendo no digital, vocês só estão sofrendo porque nós temos uma cultura que foi colocada no Brasil desde a descoberta do Brasil, uma cultura de ensinar o brasileiro a depender dos outros. Nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas são muito independentes e a gente precisa aprender. Então, isso que eu queria trazer hoje, para que vocês não sofram se você está tendo dificuldade no digital. Inclusive, essa semana eu comecei uma mentoria e eu vou aqui só passar para vocês como que vai funcionar, porque se alguém que estiver assistindo tiver interesse, vai ajudar. O que eu fiz? Eu montei uma mentoria de acordo com as dificuldades que vocês têm me trazido. E na minha mentoria, o que eu procuro fazer são grupos menores, onde eu consigo dar um atendimento personalizado, e o que eu ensino é vender no digital. Vender no digital não é ter um Instagram. Vender no digital não é ter um YouTube. Só que o Instagram, como o YouTube, como o LinkedIn, são ferramentas que a gente precisa aprender. Todas elas são boas, não existe uma ferramenta melhor ou pior, e a gente tem que entender o seguinte, qualquer uma dessas ferramentas pode acabar a qualquer momento. Vocês que estão na sala, alguém de vocês lembra do Orkut? Vocês utilizaram o Orkut? Eu, quando cheguei em São Paulo em 2005, eu tinha Orkut. Eu nem entendia direito como é que funcionava, mas eu fechei muitos trabalhos pelo Orkut. O Orkut morreu. Hoje tem o Facebook. Pode ser que amanhã acabe o Facebook. O que é importante para nós? Não dependermos de nenhuma ferramenta, não dependermos de nenhuma, mas dominar sobre todas elas. Todas as ferramentas da internet são capazes de fazer você ter resultado de vendas. Então, eu lancei minha mentoria, que chama Mentoria Semente para Empreendedores, e quem está no Clube da Prosperidade, que é meu grupo oficial, eu tenho divulgado lá. Por quê? Facilita. Nessa mentoria, eu encontro as pessoas uma vez por semana, das 8 às 10 da noite, na segunda-feira. Já tive a primeira aula essa semana, e eu consigo caminhar bem devagar, para que as pessoas consigam absorver, porque muitas vezes a gente compra cursos grandes, como, por exemplo, o curso do Pablo, tem mais de 20 mil alunos. Então, a gente acaba não tendo um atendimento personalizado. E eu entendo vocês. Eu vivo o digital todos os dias e eu não sei tudo. Imagina quem está chegando agora. Então, a gente precisa ter paciência com o nosso processo de aprendizado. A gente, de fato, precisa ter paciência, porque é possível aprender. Só que cada um vai ter um tempo. E o que acontece? Todo mundo que está aqui me assistindo agora tem condição de ter algum produto no digital. Por quê, gente? O Brasil, ele precisa de um novo sistema de educação. Esse sistema de educação de faculdade, é muito importante vocês entenderem isso. Por que as faculdades existem? Hoje, a gente sabe que faculdade não serve para nada, a não ser para dar dinheiro para a faculdade, e para ajudar o governo comunista a colocar ideias imbecis na cabeça dos jovens. Isso é real. O que eu estou falando para vocês é muito real. Se vocês tiverem interesse de pesquisar, pesquisem sobre marxismo cultural, Escola de Frankfurt. O que aconteceu? Quando a industrialização chegou no mundo, eles precisavam de operários em fábricas, e não tinham. E eles precisavam ensinar essas pessoas a trabalhar em fábrica. Então, eles começaram o quê? Quem inventou a escola foi Salomão. No decorrer, eles perceberam que ensinar pessoas dava dinheiro. E eles começaram a criar faculdades. Pela faculdade, dependendo do país, você é obrigado a fazer faculdade para exercer sua profissão, não é assim? Nas fábricas, você tem que ter um diploma de faculdade. E aí eles perceberam que era uma grande maneira de ganhar dinheiro. Então, eles inventaram faculdade de 4, 6 anos, de verdade, para arrancar dinheiro das pessoas. Quem já fez faculdade sabe, você aprende 20% de coisa útil, 80% é bobagem, que não serve para nada. Depois da Segunda Guerra Mundial, os grandes líderes do mundo, eles perceberam que dominar as pessoas pela guerra dava muito trabalho. Matar gente dá trabalho,
é muito complicado. Então, eles falaram assim, como que nós podemos escravizar as pessoas sem elas perceberem que estão sendo escravizadas? A gente não vai precisar matar ninguém. Olha que inteligente a sacada dos caras. Como podemos fazer isso? E aí eles descobriram que, educando jovens através das universidades, eles conseguiriam colocar ideias para que as pessoas fossem independentes do governo e do Estado. Isso para os ditadores é maravilhoso. E é isso que o Brasil recebeu de herança política e histórica ao longo dos anos. Hoje, com a internet, a gente está tendo a oportunidade de mudar essa cultura de dependência, de depender de diploma, de depender de bolsa esmola. A gente pode empreender, só que o brasileiro não sabe empreender. Então, por que a gente não vende no digital? Por causa disso. Existe uma cultura muito distorcida implantada no Brasil, e nós, professores e educadores, nós vamos precisar ensinar o brasileiro a ser livre. Então, olhe para a internet como uma ferramenta que vai te dar liberdade para você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, e poder ajudar as pessoas sem depender de regras idiotas, diplomas que não servem para nada. Quer dizer que eu vou parar de fazer faculdade? Você pode fazer faculdade, eu fiz faculdade, mas eu nunca dependi da faculdade para nada. Quando eu entrei na faculdade, eu já era empresária. Estude, faça seu network, mas não dependa de ninguém. Então, a internet, ela traz muita liberdade. Só que, para um país que foi educado para ser dependente, as pessoas ainda não sabem ser livres. Então, tenham paciência com o aprendizado de vocês. Todo mundo consegue, cada um do seu jeito. E você vai ver muitos cursos na internet. Isso é normal. Vai escolhendo os cursos que você acha que faz sentido, os cursos que você acha que te dão resultado. Eu fiz vários, e você vai, com o tempo, se identificando. Ah, eu me identifiquei mais com essa pessoa. Por exemplo, quem está aqui na reunião. Ah, eu gostei de participar da reunião com a Rosimelo. Toda semana eu estou aqui de graça. Ah, eu quero me aprofundar e quero fazer o treinamento dela. A minha mentoria já está aberta. Começou essa semana as aulas. E eu estou fazendo essa mentoria de uma forma muito leve. Ela vai ser uma mentoria permanente, ou seja, a pessoa pode entrar em qualquer momento que ela quiser. Eu vou até mostrar aqui para vocês, só para vocês conhecerem, tá? Porque algumas pessoas que estão vindo aqui estão vindo pela primeira vez. Inclusive, tem alunos aqui do SPR. Então, assim, cada um vai achando o seu espaço no mercado. E todo mundo que está aqui também é importante que ache. Então, hoje, nós trabalhamos esse tema aqui. Hoje é o nosso 9º encontro. Então, por que eu não consigo vender no digital? Porque eu ainda não entendo a linguagem do digital, e é um processo. Tem pessoas que vão demorar 1 ano, outras vão demorar 2, outras vão demorar mais. Aqui no anúncio eu coloquei toda terça, viu, gente? Mas agora mudou para sexta-feira. E depois que eu vi que eu não arrumei aqui, por isso que muita gente acabou não vindo. Mesmo assim, eu estou feliz, veio bastante gente. Eu nem achei que fosse vir tantas pessoas assim. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu estou trabalhando a minha mentoria, que isso vai ajudar vocês a terem uma luz, tá? Ó, tá abrindo para todo mundo? Opa, saiu aqui da tela. Sim. Essa mentoria que eu fiz, gente, foi levantando as necessidades dos meus clientes e das pessoas que participam aqui toda semana, porque toda semana eu faço esse encontro e eu vou ajudando as pessoas a terem uma clareza do que elas podem fazer, coisas que eu fiz que deram certo. Isso vai ajudando muito. Quando a gente vê que outras pessoas conseguiram, fica mais fácil a gente perceber que a gente também consegue. Qualquer um que está aqui consegue. Talvez você demore mais, mas isso não é motivo para você desistir. Então, vamos lá. Na minha mentoria Semente, o que eu tenho ensinado? Primeiro, eu vou explicar como é que funciona a mentoria, que é legal vocês entenderem, porque vocês vão... Algumas vezes eu vou estar falando sobre ela. Então, na minha mentoria, ela serve para quem quer vender no digital. Vender no digital não precisa ser complicado. Você pode começar vendendo com as ferramentas que você tiver, só que você tem que entender as ferramentas. Então, nessa mentoria, ela é para quem deseja aprender, quem tem dificuldade, quem quer caminhar do início. Então, eu faço de uma forma bem didática, bem simples. Vou ensinando desde a pessoa fazer um stories, até ela entender para que serve o Instagram. O Instagram hoje, ele é a melhor ferramenta de vendas, e tem uma razão de ser.
Então, eu procuro explicar essas coisas que muitas vezes no curso as pessoas não explicam. Mesmo a mentoria do Pior Ano, que ela é muito boa, para mim é muito boa. Quando eu assisto, eu percebo que tem coisas que, para quem é iniciante, a pessoa vai ter dificuldade, porque ela não entende os princípios. E eu tenho trazido muito isso na minha mentoria. Como que eu tenho feito ela? Eu acompanho as pessoas diariamente, nós temos o nosso grupo, e eu acompanho semanalmente nas reuniões, então eu consigo estar mais perto das pessoas. Falo um pouco sobre mim, eu trabalho há 26 anos com empresas, eu sempre fui da área de audiovisual e publicidade, trabalhei com televisão, publicidade, agência de marketing, eu sempre tive as minhas empresas, então eu trabalhava com a televisão, mas eu era dona do meu programa, eu tive agência de publicidade, agência de marketing, produtora de vídeo. E depois eu comecei a fazer locução, então muita gente me conhece como locutora, mas eu tenho uma trajetória muito grande, então eu sempre atendi empresas, tá? O que eu tenho trazido na minha mentoria? Eu tenho trazido 8 módulos, onde eu faço eles de forma bem tranquila para as pessoas acompanharem. Todas as aulas são gravadas para as pessoas que não puderem assistir, participar depois. Eu trago vendas e negociação digital, que é uma dor muito grande das pessoas. Eu trago produção de conteúdo e marketing digital, porque se você não tiver conteúdo, você não vende na internet. Isso é importante você entender. Você não vai vender sem conteúdo, você precisa ter. Que é o que vai te trazer um brand, que vai fazer você ter resultado na internet. Branding e movimentação. Eu tenho que construir um brand. Como que eu construo? Com conteúdo. Essa aula que a gente está fazendo agora é um conteúdo para mim. Então, quem está participando aqui está me ajudando a construir meu branding. As pessoas vão me conhecer. Como é que as pessoas vão me conhecer? Eu preciso me mostrar, de alguma forma. E é o que eu tenho feito aqui. Terceiro item que eu trago, comunicação no digital e network. A maioria das pessoas não sabem nem falar no vídeo, não sabem o que falar, e tudo bem, eu vou ensinar isso. Eu já tenho, gente, muitas aulas de graça. Se você entrar no meu canal, que é o canal Vox, depois eu mostro para vocês, eu trago uma sequência de aulas gratuitas sobre comunicação. Como que você vai se comunicar. Fazer palestra, fazer stories, fazer reels, eu ensino isso de graça na internet. Segundo, eu tenho uma sequência de live chamada Café Virtual, onde eu ensino marketing digital de graça no meu canal. Então, assim, você consegue aprender de graça no começo. Quando você fizer um curso, você já vai estar com uma consciência maior. Então, eu vou ensinar isso também na mentoria. Quarta coisa que eu vou ensinar, ferramentas digitais. O fato de você ter um WhatsApp e não saber usar, você está perdendo dinheiro. O Telegram é outra ferramenta. O Instagram é outra ferramenta. Tem muitas ferramentas. Só que a gente não entende tudo no começo. Eu ensino isso. Por exemplo, network. O que eu estou fazendo aqui com vocês é network. Vocês podem perceber que tem muitas pessoas que montam um grupo de network, mas em vez de fazer network, eles ficam postando. Vendo isso, vendo aquilo, parece um classificado. Isso não é network. Network é o que a gente está fazendo aqui agora. Antes de gravar a nossa aula, eu conversei com vocês. Assim que eu finalizar o conteúdo, eu vou abrir para perguntas. É relacionamento, não é ficar vendendo coisas. Então, eu ensino isso. Item 5, mídias sociais. Como que eu tenho resultado no Instagram? Como que eu tenho resultado no YouTube? É diferente, são divulgações diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. O YouTube, ele é uma mídia que tudo que você colocar lá, ele é considerado atemporal. Quer dizer que eu posso assistir hoje, daqui uma semana, daqui um mês. O Instagram é diferente. O Instagram, ele é tudo instantâneo. O que eu faço agora, daqui 24 horas, não interessa mais. São apenas linguagens diferentes. E as duas funcionam. Eu trabalho super bem com as duas e funcionam. Número 6, gestão de tráfego. Se você não souber fazer gestão de tráfego, você não tem resultado no digital. Existe o tráfego pago e o gratuito. Os dois funcionam. Basicamente, gente, funciona assim. Quando eu pago o tráfego na internet, eu preciso ter um bom tráfego gratuito, que é o que a gente chama de orgânico. Por que que eu preciso ter? Imagina assim, ó, eu pago um anúncio para você comprar alguma coisa de mim. Aí você vai no meu Instagram, e meu Instagram não te convence. É mais fácil você comprar do meu concorrente. Se o meu Instagram estiver legal e te convencer, o anúncio pago vai funcionar. Agora, só colocar anúncio pago sem você ter uma boa vitrine,
Eu sempre falo, o Instagram é uma vitrine de uma grande avenida que se chama internet. Então, precisa aprender como que faz uma boa vitrine. Fiz uma boa vitrine, usei o tráfego pago, vou ter resultado. Senão, não vai ter. Essa mentoria que eu comecei essa semana, que é a mentoria Semente, eu fiz ela inteira sem gastar R$ 1 de tráfego pago. Só no gratuito. Por quê? Porque eu sei fazer estratégia. Isso eu ensino também na mentoria Semente. E aí tem que ter paciência, porque vocês vão fazendo isso aos poucos. Como eu já fiz para muitos clientes e eu faço para mim, é mais fácil eu orientar como que alguém vai ter resultado. E quando eu terminar essa aula, vocês podem me perguntar o que quiser, eu já vou explicando aqui para ajudar vocês a ganharem tempo. Número 7, empresarização e digitalização. Esses dois conteúdos, eles estão na mentoria do Pablo. Só que tem aluno meu que não é aluno do Pablo. Então, eu estou trazendo o conteúdo que o Pablo autorizou para ensinar as pessoas que entrarem na minha mentoria também. E o 8º, eu ensino vocês montarem um produto digital. O infoproduto é o que mais dá resultado financeiro no digital. Só que as pessoas não sabem criar produto. E no começo é confuso. Eu criei muita coisa no digital até eu entender como criar um produto. Isso eu ensino também, tá? Então, eu estou passando para vocês saberem como é que funciona a minha mentoria. Eu tenho feito ela de uma forma bem simples. Ela é uma mentoria permanente, ou seja, você pode entrar em qualquer época do ano e sair a hora que você quiser. O valor mensal dela é R$ 347. Porém, nesse momento que eu estou lançando a mentoria, eu estou fazendo um pacote trimestral que fica R$ 497 e a mensalidade vai ficar R$ 166. Isso é para que eu possa pagar os meus custos, do meu tempo, da minha hora, da minha equipe, do meu Zoom, que é pago. Então, eu tenho despesas também para trabalhar. Então, através dessa ferramenta, não fica pesado. E eu tenho um grupo onde eu seleciono as pessoas que vão participar da mentoria. Então, quem tiver interesse pode entrar no grupo tranquilamente e participar da minha mentoria. Para quem não puder entrar, continua participando gratuitamente, porque eu não vou parar o atendimento gratuito. Eu quero que vocês saibam disso. Todos aqui serão atendidos, indiferente de comprarem de mim ou não. Tá certo? Bom, isso que eu queria trazer hoje sobre as dificuldades de vender no digital. E agora eu vou abrir para perguntas, e daí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu vou responder. Quem quer começar? Só eu. Sobre os produtos digitais, só tem infoproduto, é produto digital, é tipo um livro, uma mentoria, não tem produto físico nos produtos digitais? Ó, quando a gente fala em produto digital, Luiz, a gente está imaginando assim, algo que a pessoa possa fazer à distância. Mas, se você tiver um ponto físico, não impede que você faça também. Não, não Você ponto pode. físico em si. Eu falo produto físico mesmo, tá? Não tendo não é uma loja aberta para o público. É um produto. Você tem lá É um um produto, produto, é um entendeu? É um curso, produto. é uma mentoria, é um treinamento. É Você porque trabalha com o quê, Luiz? Você é terapeuta, é isso? eu sou terapeuta, mas é assim, eu faço fornecimento de produtos de suplementos para o sistema imunológico, por exemplo. Tá. Eu A represento uma sua empresa terapia é, americana. você vende produtos para as É, pessoas terem um sistema imunológico mais forte, correto? isso aí. Você revende alguma marca ou os produtos são teus? Sim, é uma marca, inclusive está lá em Alphaville, praticamente na mesma rua do Pablo. É uma empresa americana chamada For Life. Ela fornece um suplemento para o sistema imunológico, justamente para uma época agora de pandemia. Você fazendo uso disso, você se isenta né, de precisar ficar tomando vacinas uma atrás da outra, né, como um tratamento. E isso, se você tomar, você não precisa fazer esse tipo de coisa. Você entende bem sobre isso. Normalmente você faz treinamento para aprender a mexer nos produtos, não é para vender? Sim, eu faço só no áudio. Eu não tenho essa coisa que você está falando da interação. É isso que eu preciso trabalhar, que eu não sei fazer. Então, o que eu ia te orientar? Você tem conseguido vender os seus produtos? Ou você está tendo dificuldade em Não, vendê-los? estou tendo dificuldade. Perfeito. Dificuldade com. Tem várias maneiras de você vender seu produto. Eu já vou te dar umas dicas agora
que são coisas que eu estou trabalhando na minha mentoria. Eu recebi, assim, empresários dos mais variados tipos. Lá na minha mentoria tem gente que tem loja física, que tem loja estruturada, que tem empresa estruturada, tem gente lá que está começando do zero. Não tem problema, porque a regra de vendas é igual. O que você precisa para vender, Luiz? As pessoas precisam saber que você existe. Quando você vende a marca e o produto, você fica limitado ao produto. Quando as pessoas te conhecem, elas dão preferência a comprar com você. O que a internet trouxe de bom? Antigamente, você ia comprar um produto pelo produto. Hoje, você se conecta com uma pessoa. Sempre isso funcionou. É só você perceber que na televisão sempre teve garoto propaganda. Eu mesma trabalhei muito fazendo propaganda para os outros. Porque uma coisa é eu falar para você assim, ó, essa xícara é boa. Outra coisa é eu, uma artista, uma pessoa que sou conhecida, chegar e falar para vocês, gente, eu quero falar para vocês da xícara que eu tomo café. E você pode tomar café na mesma xícara. As pessoas, Luiz, elas se identificam com pessoas. Isso é da nossa natureza. Então, uma marca, por mais que ela seja famosa, ela não é uma pessoa, ela é uma marca. Só que quando existe uma pessoa representando a marca, ela tem uma outra força. Vamos pegar um exemplo bem clássico. A Apple. Eu tenho iPhone. Quem usa Apple gosta do Steve Jobs, porque ele trabalhou bastante a imagem dele. Mas vou te falar uma coisa interessante. O que faz a Apple vender não é o iPhone e nem o Steve Jobs, por incrível que pareça. Você vê propaganda da Apple na televisão? Então. Mas nenhuma, né? Grandes marcas não fazem. Não, mas por quê? O que a Apple faz que você pode fazer com o produto que você vende? Comunidade. Comunidade. Quem gosta de iPhone é um público que gosta de estar interagindo. Isso é uma coisa que o Facebook trouxe. Você pode ver que no Facebook tem várias comunidades. Então, como que o Luiz pode vender o produto dele, mesmo sem aparecer, mesmo sem ter desenvoltura para falar? Você precisa gerar uma comunidade de saúde. Se você criar um Instagram de saúde, por exemplo, pode ser seu nome ou não, um Instagram que dê dicas de saúde, você montar um grupo de Facebook falando de saúde, você montar um grupo do Telegram falando de saúde, um grupo de WhatsApp falando de saúde, você vai começar a trazer pessoas que estão buscando saúde. Eu até tenho os grupos no Facebook, só que eu estou usando o nome de outro médico. E talvez aí você contou no ponto-chave. Eu estou falando de coisas de saúde, mas estou usando o nome do Dr. Lai Ribeiro, por exemplo. Eu tenho uma Não tem comunidade. problema você usar o nome do Dr. Lair, só que tem que ver como é que está a tua linguagem, porque funciona assim, Luiz. Se um cliente não entende um produto, ele não compra. Você só vai comprar de alguém quando você entender. E talvez o teu público não está entendendo a tua linguagem. Isso acontece muito, é super comum. É. Super comum. Porque a quantidade de pessoas, no primeiro Facebook que eu tive, tinha 200 mil pessoas seguindo o Lai Ribeiro. Aí até o Lai Ribeiro ficou incomodado, falou, eu quero te conhecer. Aí eu fui conhecer ele pessoalmente, participei dos cursos dele, e aí a comunidade cresceu. Só que aí veio o Facebook, cortou. Aí Por eu que lancei o outro, Facebook te cortou? porque eu falei sobre Porque você vacina. estava usando. Hã? Não, eu falei sobre vacina. Você sabe que o Facebook, Sim. ele é Na época da negacionista. pandemia, ele estava. Você não pode falar sobre tratamento precoce. Aí eu falei sobre tratamento precoce e fui banido. Ele me baniu. Então, isso é uma coisa importante, Luiz, para você entender também. Toda vez que a gente usa Instagram, Facebook e YouTube, a gente tem que seguir regras deles. É como se a gente estivesse alugando O espaço. uma casa. É, tipo assim, ó, eu estou alugando um espaço no Instagram para divulgar meu produto. Eu estou alugando um espaço no Facebook. Se o Facebook não gostar de mim, ele me tira. Isso é normal. Isso é Isso tem normal. acontecido. Perdi Você tudo. pode, você pode, por exemplo, vamos colocar, se eu fosse vender um produto, tá? Se eu fosse vender um produto, eu iria falar sobre saúde. Olha, gente, vou falar sobre saúde. Em vez de eu usar o Lair Ribeiro, porque existe um direito de imagem que tem que ter cuidado,
eu iria falar assim, gente, olha, eu aprendi muito com o doutor Daí Ribeiro, isso, e de tanto ele falar disso, eu comecei a tomar esse produto que tem a ver com isso e funciona. Vamos pegar o exemplo, osteoporose. Doutor Daí Ribeiro fala isso de osteoporose. É muito interessante porque eu trabalho com esse produto que é para osteoporose e os meus clientes que usam tiveram resultado. É diferente. Entendi. Por exemplo, você tem clientes que consomem esse produto há muito tempo? Tenho, mas eles não são. O que falta no Brasil é continuidade, sabe? De você. Porque todo mês, por exemplo, essa Não tem internet agora. problema, ó. Você tem alguém que usou e teve resultado? Sim, Que vários, depoimento. aceitaria falar? Alguns falam, outros não, é. Os Não tem depoimentos. problema. Se não falar, não tem problema. Mas se falar, pode utilizar isso. Então, o que de repente está faltando é que você não tem, às vezes, uma estratégia de usar o digital a seu favor. É usar o digital a seu favor. O que faz as pessoas comprarem qualquer produto? Você faz uma demonstração, vende. Demonstra, vende. Eu não estou fazendo a reunião com vocês, eu estou demonstrando quem eu sou. O Talvez MVP, né? alguém Tem que que fazer vai o assistir. MVP. Oi? O MVP, né? Se fala. Exatamente, mínimo viável do produto. Por exemplo, quando eu comecei essas reuniões lá atrás, a Georgia participou desde o começo. Vinha 3, 4 pessoas. No começo eu nem estava gravando. Aí eu comecei a gravar. Por quê? Primeiro eu levantei as necessidades. Aí eu comecei a criar conteúdos que eu percebi que era necessidade das pessoas. Comecei a gravar. Aí o que eu fazia? Eu gravava e mandava para as pessoas que não podiam assistir. Teve gente que assistiu a minha reunião depois, ligou para mim e falou: olha, eu peguei seu contato porque eu vi uma reunião tua e eu queria te contratar. Fechou comigo. Então, Então, isso que você está você falando precisa é aquilo aprender a que eu, demonstrar o seu produto para que as pessoas entendam e possam comprar. isso que você está falando foi o que o Pablo falou naquela vez, que ele falou que fez 3.000 lives, às vezes não tinha ninguém na live e de repente explodiu. Você está fazendo esse processo inicial, no começo não tinha nada. Normal, normal. Né? Por que eu estou fazendo isso, Luiz? Porque quando eu vim para o digital, só para você entender por que eu estou fazendo isso e já está funcionando. Foi assim, ó, quando eu vim para o digital, isso é uma coisa que talvez esteja acontecendo com você e acontece com muitos empresários. A gente vem para o digital e a gente começa a falar de determinado assunto. Mas, às vezes, quem nos ouve quer outra coisa de nós. Vou te explicar na prática. Eu vim para o digital e eu contratei uma pessoa do marketing para me ajudar a fazer um lançamento. E aí ela falou, você tem que escolher um tema para você falar. E eu escolhi locução, porque eu tinha bastante vídeo e foto atual fazendo locução. E eu trabalhei muito tempo com televisão e publicidade, mas eu não tinha muito material de vídeo. E eu falei, vou falar sobre locução. E eu lancei um treinamento de locução. E eu falava só de locução. O que aconteceu? Quando eu fiz o Insider, que é a mentoria mais cara do Érico, que é aquela mentoria de 35 mil, eu fiz um lançamento para locutores, eu vendi, eu validei. Depois que você faz um lançamento, você faz uma avaliação de tudo que você fez. Eu fiz o meu lançamento em 2021, em setembro para outubro, ali perto do Black Friday. Não, novembro, né, que é Black Friday. Eu fiz ali nessa época, no final do ano. O que eu fiz? Eu fiz uma análise de quando eu entrei no digital. Eu entrei no digital em 2019, contratei uma pessoa, fiz um primeiro lançamento que não vendeu, e eu lancei de novo em 2020. Só que no final de 2019, eu comecei a ser chamada por empresários que falavam assim, eu vi você falando na internet, eu estou precisando de alguém para me ensinar a falar, porque eu tenho dificuldade, você pode me ajudar? E aí eu percebi que eram pessoas de um poder aquisitivo legal, que podiam investir em mim e me contratavam de forma particular. Pessoas que não queriam que ninguém soubesse que elas fizeram um curso comigo. Eu comecei a atender essas pessoas. Eu achei interessante. Quando chegou em 2020, eu lancei um treinamento de locução, vendi alguns, percebi que tinha uma galera muito sem compromisso.
Isso acontece por quê? Porque às vezes você fez um tráfego pago, mas você não gerou uma consideração do público. E eu fiquei frustrada também com alunos que não têm responsabilidade. Tem aluno que é assim, compra e não faz nada. Para mim é ruim dar aula com um aluno que não aproveita nada. Eu estou perdendo meu tempo e aquela pessoa não está fazendo o resultado. Só que os empresários que me contratavam, eles tinham um diferencial. Eles pagavam bem, eles eram mais dedicados e eles tinham resultado. Isso me chamou a atenção. Aí eu estou em 2020, correto? Em 2021 eu comprei o Insider, fiz o lançamento, percebi que o método do Érico, ele é muito trabalhoso, ele é muito específico, porque ele só trabalha com, como é que eles chamam? Você tem que ser, como é que chama? Não é específico, tem um nome, peraí que eu já vou lembrar. O Pablo, ele trabalha com a seguinte ideia, você pode ser generalista. O Érico Rocha, ele trabalha com especialista. Então, como Nicho. especialista, isso, como especialista, você fica muito fechado numa coisa só. Aí você imagina eu, que passei a vida atendendo empresas e empresários, entro no digital para falar de locução e os empresários começam a me contratar. Não tem alguma coisa diferente aí? Falei, cara, os empresários reconhecem mais a minha autoridade do que os locutores que precisam mais de mim. Quando foi em 2022, eu falei, não vou lançar e eu vou começar a perceber quem gosta de mim. E os empresários continuaram me contratando. Aí teve um empresário que quis fazer um depoimento, me agradecendo pelo trabalho que eu ajudei ele. Com esse depoimento, eu peguei vários clientes. E aí, quando eu comecei a estudar com o Pablo, eu gostei, porque ele não trabalha com especialista, ele trabalha com generalista. E eu sou um perfil generalista, eu entendo de muitas coisas. E aí, Luiz, o que eu percebi? Todo o meu Instagram e meu YouTube estava voltado para locutores. O que eu fiz? Mudou. Vou mostrar que eu sei trabalhar com empresários. E comecei a atender empresários e a divulgar isso. E rapidamente os empresários se identificaram comigo e começaram a me contratar. Por que eu te contei isso? Porque talvez você também precise corrigir o teu público no sentido assim, quem é o público que mais tem resultado com o meu produto? Qual é a idade? Qual é o perfil? Como que eu posso me conectar com essas pessoas através da internet? Uma vez que Mas você... isso é tráfego pago que você está falando, então. Você Não, faz não o. precisa ser pago. Ó, o que é tráfego, para você entender? Tráfego, o nome tráfego, ele vem pelo seguinte: a internet é uma grande avenida. Tá, Cada Instagram e cada YouTube é uma portinha de loja, vamos colocar uma assim. E pista. as pessoas estão passando, as pessoas estão trafegando. Todo dia alguém olha seu Instagram, ou não, dependendo de como você trabalha ele. Então, o tráfego não precisa ser só pago. Qual é a diferença do pago e do gratuito? Uma única diferença. Eu consigo fazer o tráfego gratuito e consigo vender. Só que eu fico limitado ao número de pessoas que vão ver o meu tráfego gratuito. Quando eu pago, mais pessoas vão ver. É só essa a diferença. Isso que é gestão de tráfego. Como que eu administro as pessoas que estão passando na minha vitrine? Como que eu chamo a atenção das pessoas para a minha vitrine? Isso é tráfego. Sabe o Interessante, que que né? eu falo? Não, sabe que uma coisa que você falou? É, quando a gente começa no produto físico e não aparece, a gente precisa a maturidade e até aquele know-how para a gente entrar no digital com infoproduto. Porque o que falta para nós, às vezes, é a confiança no nosso próprio taco. A gente não tem a confiança. Ah, será que se eu não aparecer, eu vendo melhor? Você entendeu? Por isso que eu estou te falando que é um processo que deveria. Você falou de uma maneira muito indireta, mas você está querendo dizer exatamente isso. Você Então, começa só que, por pequenininho. exemplo, quando você entende, por isso que é assim, ó, quando você entender a linguagem do digital, você vai conseguir fazer uma análise melhor. Você tem que experimentar. Eu experimentei muitas coisas. Eu fui contratada por vários clientes, eu também contratei, e aí eu consigo hoje ter uma clareza do digital. Eu conheço pessoas que não aparecem no digital e eles vendem, mas eles dependem 100% do tráfego pago.
E isso é trabalhoso também. Porque todo produto, Luiz, todo produto, ele tem um pico e ele tem uma queda. Ele tem um pico e ele tem uma queda. E nessas quedas, você tem que se reinventar. O Pablo se reinventou. O Érico Rocha se reinventou. Quem não se reinventa acaba perdendo o resultado e não consegue mais. Sabe o que eu vi um diferencial nesse mercado? Só tem um cara que faz produto físico, que é o Daniel Penin. Não sei se você conhece, ele faz isso. Ele tem uma plataforma que ele usa, a tal da Bripe, né? Ele faz isso. E uma das coisas que o Pablo fez, fala, pô, eu tô pagando X por uma Hotmart da vida, vou fazer minha própria plataforma, só que 100% da plataforma do Pablo é infoproduto e não é físico. Aí vem uma Bripe que é daquele Cássio, é um nome estranho, né? Cássio, não sei, Cássio Lerson, alguma coisa assim. Ele fez a plataforma Bripe junto com outro rapaz e lançou produto, o produto físico. Ele Qual produto? lança, ele faz sobre ácido hialurônico, né? Para Ácido as mulheres. hialurônico. Isso. Aí ele faz isso e vende horrores. Cara, o cara ele bateu, inclusive ele mostrou um acidente que ele sofreu com uma Porsche. Ele capotou a Porsche, ele só não morreu por milagre. Ele mostrou e falou sobre isso. Então ele começou a crescer, aí ele começou a contratar pessoas para trabalhar com ele. Ele foi lá e falou: olha, pelo seu trabalho tá aqui uma BMW. Ele deu uma BMW para um funcionário dele. Então, aí eu falei, cara, o cara vende tanto assim o produto físico e todo mundo tá indo pro infoproduto. Aí fica Não, aquela então, coisa, mas aí né? vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa importante. Por isso que é importante entender os princípios e fundamentos. Tanto o produto físico, Luiz, como o infoproduto, os dois dão resultado. Qual é a diferença? Tá? Vou pegar um exemplo, essa xícara. Vamos supor que eu vou vender ela por R$ 8. Quando eu coloco a despesa de fabricar a xícara, o lugar que eu guardo, o depósito, a despesa de entrega, eu vou ganhar em cima de uma xícara no máximo 30%. Produto físico, é difícil você ganhar mais que 30%. É muito difícil. Pode ser que você pegue um produto que nem na China, você compra muito barato e você superfatura. Mas o teu concorrente vai poder vender mais barato, você vai perdendo preço. Então vamos imaginar, esse é um tipo de produto que você vai ter lucro. O lucro dele é diferente. Tá, é pela lucratividade, então. Não é só isso. Por exemplo, o produto físico, você pega na mão, você sente que você está usando. O infoproduto é uma ideia. O jeito de vender é diferente. Qual é a diferença do infoproduto? Então, vamos supor lá. Vamos falar da minha mentoria aqui. Eu coloquei lá 166 a parcela para a pessoa entrar no plano de 3 meses. Tá? Qual é a referência de eu cobrar 166? Eu cobro o que eu quiser. É. Quantos por cento eu vou ganhar em cima? Bem mais do que 30%. Sim. Porque você está vendendo Correto? intelectual, né? Você está Exatamente. vendendo Eu estou vendendo o quê? conhecimento. Conhecimento e transformação. Então, a vantagem do infoproduto é que você consegue ter um lucro muito mais alto, porque o conhecimento tem um valor diferente. O Mas produto você físico sabe. não tem. Não, agora você falou um ponto chave, né? O conhecimento ele tem custo, é um valor imensurável. Você pode estabelecer o Exato. que você quiser, mas o que prende as pessoas é a crença limitante. Aí você pega o cara travado, como eu pego um cara travado. Poderia vender muito mais conhecimento do que vender produto físico. Você está me falando exatamente para mim, Luiz. Abre um pouco a mente e começa a ver que o produto físico ele é apenas um trampolim, mas o que vai trazer o resultado é o conhecimento, Você entendeu? O pode que você vender está de várias fazendo. maneiras, Luiz. Ó, vou te dar um exemplo. Hoje, você vive 100% da venda dos produtos? Ou você trabalha com outra coisa? Vivo. Não, eu vivo disso, E também eu peguei ainda, eu vim da área de informática, né? Eu vim dessa área. E eu tinha uma empresa que eu vendia Ó, software uma de dica para você. TI. Você está no pior ano. Você está estudando gestão de tráfego? Não, não estou estudando. Estude. Por quê? Como você vem da informática, eu também venho da informática. Olha que interessante, com 16 anos, eu fiz curso de. Na verdade, dos 14 aos 16, fiz curso de informática.
Lá na década de 90, eu trabalhava na escola de informática e eu estudei com o meu patrão. E eu aprendi programação, eu fiz um curso bem completo. E ele me deu uma turma para dar aula. Então, com 16 anos, eu dava aula para empresários. Olha que interessante. Quando a gente estuda informática, a gente tem uma mente bem lógica. Você já deve ter essa mente bem lógica. Então, se você estudar o tráfego, que já está no pior ano, já está aberto, você vai ter... Se você aprender o tráfego pago, e eu acho que você vai ter facilidade de aprender, você vai alavancar as suas vendas. Porque o tráfego pago é uma maneira de você alavancar as suas vendas. Vai te ajudar. Outra coisa que vai te ajudar, pegar revendedores. Existe essa possibilidade de você fazer. Sim. Não, inclusive, eu tenho um amigo que é naturopata, é um suíço, ele está há 20 anos no Brasil, ele contou a experiência dele de um tratamento de câncer que ele teve. E ele falou, eu trouxe para o Brasil, não sei se você conhece, é um mineral, um suplemento mineral chamado zeólita. A zeólita é usado para tratar eliminação de metais pesados do seu corpo. A gente consome muito produto que tem metal pesado, e aí você precisa fazer a eliminação. Ele trouxe para o Brasil, ele vendeu a marca, e hoje a referência é aquilo que você falou. Ele está à frente do produto, porque é o Se que você, entendeu? se você estudar tráfego pago, de repente você vai aprender a fazer os seus anúncios. Você pode vender e-book, você pode pedir para alguém escrever um e-book para você. Tem pessoas que fazem isso. Pode vender um e-book por R$ 9,90, por exemplo, R$ 20 reais. Tem pessoas que compram. Se for um e-book bem feito, ensinando realmente, tem muita gente que vai comprar. Você pode vender um vídeo, você pode vender um treinamento ensinando como que a pessoa... Isso tudo você pode fazer. Além de vender o produto. Aquele Bruno César, que tá também faz parte do seu ecossistema, acredito eu, ele vendeu um e-book dos códigos do Pablo. Os códigos Problema nenhum. Ó, eu faço todo dia o podcast SPR. Você já acompanhou meu podcast alguma vez? Não. Sugestão para você, tá? Eu falo isso para Tá. todo mundo do Clube da Prosperidade. Nós precisamos doutrinar a nossa mente a prosperar. A gente não lembra, a gente foi educado para ser comunista, marxista e dependente. Então, é muita crença limitante que a gente tem faz parte dessa culturalização que foi colocada no nosso país. Isso é bem grave. Então, a gente precisa reeducar a nossa mente, reprogramar. Eu faço todos os dias num podcast onde eu trago as chaves. Você fez o SPR, não fez? Fiz. Você assistiu todas as aulas? Eu assisti todas as aulas. Eu tenho uma Praticou? pasta com... Não pratiquei. Olha só, eu trago todo dia, eu faço live, eu trago as chaves do Pablo e eu trago a leitura do livro da sabedoria de Provérbios. Ele ajuda muito a você corrigir sua mente. Eu faço isso todo dia. Inclusive, eu criei no YouTube, já montei um podcast, já estou em 8 países com esse podcast. Aham. Com esse Em outras podcast. línguas? Mas Não, você falou não, no não é em outra português? língua. Tem brasileiro no mundo todo. E tem vários Ah, países tá. do mundo que falam português. E Tá, as entendi. plataformas, tipo o Spotify, alguns países, as pessoas são mais acostumadas com o Spotify do que com o YouTube. Sim. E aí, o que acontece? Começa a acompanhar. Você está no Clube da Prosperidade, não está? Eu tô, mas é aquilo que eu não estava interagindo. Tem que Interage. interagir. Se você pode ouvir no Spotify ou ouvir no YouTube. Todo dia eu trago uma chave. Por que que é bom, Luiz? Porque a gente continua treinando. Você lembra que o Pablo falou? Continue treinando. Constância. Lá dentro do Clube da Prosperidade, deixa eu abrir aqui, porque às vezes tem alguém aqui novo, e eu quero que as pessoas aprendam isso, porque assim, são coisas que eu faço de graça e que dão resultado. Dão resultado. Você não vai pagar nada para ninguém. Ó, quando você entra no Clube da Prosperidade, você sabe mexer no Telegram ou não? Sim, sim, eu conheço bastante o Telegram. Então vamos lá. Quando você entra no Telegram, primeira coisa, você vai aqui em cima, ele vai aparecer aqui, ó, pessoas. Aqui do lado ele vai aparecer tudo que eu já publiquei de mídia. Ele vai aparecer os arquivos. Olha o que eu coloquei aqui, que tá lá de graça. Esse material
eu fiz numa aula de network. O que eu trago aqui? Um teste para você fazer das 12 áreas da sua vida, para ver como que você está. Eu explico os degraus da sabedoria. E daí, descendo, eu falo sobre os bloqueios emocionais, porque eu fiz o método IP, você também fez. O Pablo falou para a gente passar adiante, não falou? Tá Não, o aqui, método ó. IP. Então, o método IP que você está falando é o presencial. Eu não fiz o presencial, não. Não, online. Eu fiz o É o online. online, mas você não Ó, desbloqueia. tá, desbloqueia para mim, desbloqueou. Presta atenção aqui, ó. Eu trago todo o livro de Provérbios, 31 capítulos, todos, interpretação, versículo a versículo. Eu peguei um material pronto na internet, muito bom, e eu Ah, é? disponibilizei aqui para a pessoa estudar. Isso aqui ajuda a mudar a mente, é uma coisa impressionante. Olha outra coisa que eu coloquei aqui. Então, tem gente que às vezes está aqui, é igual você falou, não está aproveitando, não está interagindo, não está entendendo, e está tudo aqui. E eu falo todo dia no podcast, é só entrar lá que está lá. Ó, eu tenho todos os links, eu ainda trago alguns áudios. Hoje você viu o vídeo que eu fiz, por exemplo. Outra coisa que eu Vi. disponibilizei aqui, ó, eu coloquei as 48 chaves do Pablo, correto? Tá As aparecendo para 48 leis do você? poder. Não, é as chaves da prosperidade. O que eu É. fiz, Luiz? Além de eu ter feito tudo isso, eu coloquei mais 29 chaves. Agora eu tenho 77 chaves. Ah, é? Por quê? Eu percebi muitas chaves que eu poderia colocar, e eu até vou falar umas aqui para você entender. Então, se você está sentindo esse bloqueio, começa a assistir para você reprogramar a sua mente, porque funciona. Ó, a chave 48 do Pablo é a chave da ambiência, ou melhor, do propósito. A minha chave 49 é a chave da ambiência. Provavelmente você está convivendo em ambientes que ninguém está no digital. Você precisa conviver com pessoas que estão. Porque quando você vê que as coisas são possíveis, isso vai te animar. Eu, lá no passado, também fiquei fazendo sozinha, comecei a sentir essa falta. Outra chave que eu coloquei da prosperidade, chave da conexão, já está no YouTube, você encontra lá. Chave da unidade, chave 51. 52, chave da alavancagem. 53, chave da resiliência. 54, chave da palavra. Como que você vai usar a palavra para prosperar? Tem uma receita. 55, chave da bricolagem. Esse é um termo em francês, que é muito interessante, porque você vai aprender como você fazer as coisas sem depender de ninguém. Depois, chave da renovação, chave 56. Chave do treinamento, 57. Chave do arquétipo, 58. Essa chave é interessante, porque o que é arquétipo? Padrões de comportamento. E às vezes você está tendo um padrão de comportamento que está te bloqueando e você não percebeu, dá para mudar isso. Chave 59, chave da frequência. Lembra que o Pablo fala muito da frequência, da frequência, da frequência? Você tem que mudar a tua frequência, conectar com pessoas que têm outra frequência, para a sua frequência subir. O Pablo, ele sempre fala isso. Quando as pessoas vão na palestra dele ou chegam no curso dele, imagina que ele está na frequência 8. E nós que estamos lá, estamos na frequência 2. Aí vamos supor, eu entrei na frequência 1, fui para 2, agora eu já estou na frequência 4. Eu estou tendo resultado, eu estou fazendo dinheiro no digital, eu estou dentro da plataforma do Pablo. É mais fácil você se conectar comigo ou com o Pablo? Você. Então, vai subindo a sua frequência. Isso vai te animar. Então, começa a pegar frequências que vão te levar para cima. Chave 6, chave 60, lifestyle. Qual está sendo o seu estilo de vida hoje que vai te ajudar no digital? Eu estou resumindo. Lá nos conteúdos eu trago detalhado. Chave 61, chave da diversão. Essa chave ajuda a gente a aprender as coisas sem sofrimento. Não pode ser um sofrimento. Não precisa ser. Chave 62, desfrute. O Pablo fala muito de desfrute, né? É. O que é o Tudo é desfrute? desfrutar. Então, o que é o desfrute? É você tomar posse daquilo que está à sua disposição. Tem pessoas que não entendem isso e não aproveitam aquilo que elas têm. Quando não tem,
você pode desfrutar com aquilo que está disponível. Por exemplo, um parque é de graça, você pode desfrutar. Às vezes você ainda está tendo dificuldades no digital, você pode desfrutar, por exemplo, dessa aula que é de graça. Não deixa de ser um desfrute, não precisa ser um sofrimento. Chave 63 é a chave que eu vou gravar hoje, que é a chave da recompensa. Então, eu criei 77 chaves. Então, o que eu quero te dizer? Tudo aquilo que o Pablo ensina funciona e cada um tem seu processo de crescimento. Então, na mentoria, a gente tem a oportunidade de estar com várias pessoas e você vai escolhendo as pessoas que você se conecta. Igual você falou, tem muito grupo do Pablo que fica só vendendo as coisas. Eu já entrei nesses grupos, eu também não gosto. Porque não vira um grupo de troca, vira um grupo de vendas. É. Para mim, não Eu vou faz até, sentido nenhum. ó, depois dessa live sua, eu vou sair de alguns grupos, porque não tem sentido eu ficar lá. Os caras ficam publicando as coisas lá, as pessoas são desalienadas. É, é, houve uma, não sei se você viu aí a semana, houve quebradeira dos bancos e vai quebrar mais bancos, né? E aí eu falei para as pessoas tomar cuidado com o Nubank e com o C6. As pessoas não estão, não estou conectado, não estou conectado. O pessoal não está alinhado com isso. Aí eu falei, vocês falam um monte de coisa, mas vocês não sabem o que está acontecendo no mundo. E aí não sabia. Aí você fala lá, o cara chama você, isso é fake. Tudo é Quem fake, né? Quando disse que ele os não, bancos estão quebrando, Luiz? a gente está tendo uma operação, a operação Cisne Negro. Os bancos estão Então, mas quebrando. quem falou isso? Foi a Rede Globo? Não, não, eu não assisto o Globo. Está tendo um movimento do o sistema Switch foi trocado pelo sistema Gessara. E há uma quebradeira dos bancos. O Credit Suisse está quebrado. O Silicon Valley, ele quebrou e quebrou todas as startups americanas, praticamente. Tá? As fintechs vão quebrar, vão fechar. Entendeu? Não sei, está tendo um crash do mercado financeiro. Então as pessoas não estão acompanhando isso. Se concentra no teu produto e nas tuas vendas. É, Não entra nessa frequência de banco quebrando, que você vai se desconectar e vai te atrapalhar. Foca nas tuas coisas. Eu estou te falando porque, assim, quando a gente começa a ouvir muita notícia, a gente tem que ficar atento se essas notícias são reais ou se elas são propositais para deixar as pessoas inseguras, tá? Muitas vezes a mídia pulveriza notícias falsas só para deixar as pessoas com medo e fazer elas eu não comprarem acompanho a produtos. mídia. Eu não acompanho mídia normal. Eu acompanho as mídias principalmente do Telegram, do próprio WhatsApp, Mesmo as assim, mídias fique atento. corporativas. Não se preocupe com isso. Mantenha a frequência do teu negócio. Vai ser mais interessante. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta das pessoas que estão aqui? Acho Consegui te que responder tuas dúvidas, Luiz? conseguiu, esclareceu bastante coisa. Ó, aqui a Georgia, ela tá deixando aqui no Eu link o só não contato do consegui entrar. Telegram. Isso eu já tô já. Eu só não consegui entrar no Instagram, que ela mandou o link, ele não deixa entrar pelo aplicativo. Eu não consegui entrar só no Instagram, na É, comunidade do não sei. Instagram. É, eu vi aqui que ele não tá aceitando, né? É, Eu não entendi. Repete aí. O que que eu posso ajudar? É aquele, ele não o link entrou que o você link. colocou, ô Georgia, ele só tá aceitando pelo celular. Eu vou postar ele no grupo, é que ele não tá aceitando pelo computador que entra. Aí tem que postar no grupo do WhatsApp. Vou colocar no. Eu vou colocar depois no grupo de WhatsApp, aí eu explico para as pessoas. Aí vocês conseguem entrar. Gente, é Você isso. Acho consegue que foi. montar, você consegue montar comunidade dentro do Instagram? O Instagram é Sim. uma ferramenta que eu nunca usei, você Então, acredita? é importante aprender a usar, porque ela tem muita coisa. E assim também, tem que ver o seguinte, Luiz, o Instagram, ele tem uma mudança muito grande. Ele atualiza toda hora. Então, às vezes, uma coisa que você aprendeu agora, daqui a pouco já não funciona mais. Ah, é? A Muito gente que dinâmico. trabalha todo dia está atualizado. Às vezes, tem gente que não está atualizado. Entendi. Consegui te ajudar? Ajudou, ajudou já. Que bom. Eu fico Vou muito acompanhar feliz, o porque seu meu canal lá. objetivo é esse. Eu vou pegar os seus podcasts para fazer, né? Hoje eu vou estar fora praticamente. Eu vou, eu tenho que ficar com a minha mãe no hospital, então eu vou ficar escutando aí a parte do seu conteúdo.
vai te ajudar muito, sabe? Quanto mais você se inteirar, mais você vai aprender e mais você vai ter resultado. Tenha paciência com o teu processo. Tá. Às Obrigado por vezes, enquanto. ó, uma coisa que eu fiz lá no começo que me ajudou, eu contratei mentoria particular. Eu faço, tem É, gente que me contrata para isso. Porque às vezes você perde muito tempo em curso e você não consegue aprender. Eu, por exemplo, teve curso que eu fiz, igual o Insider do Érico Rocha, não que eu não aproveitei, mas eu aproveitei bem pouco, porque eu não tinha ainda maturidade para acompanhar aquela velocidade. E eu vou não, voltar a fazer. E quando eu fizer de novo, eu já vou ter mais experiência. então, você contou uma experiência que você passou por várias etapas para chegar nesse nível de maturidade, né, do seu Sim, negócio, do seu business, do seu core. Né? sim. Você falou, investi no Érico Rocha, eu peguei Thiago Tesma, não deu certo com ele, ele não tem empatia com o público da Nossa, eu sou ponta. louca para fazer o curso dele. Eu fui fazer, como é um o povo do sul não gosta de paulista. Então ele não tem um Não fala assim que comportamento. eu sou do Sul. Olha, não Não, fala, mas que ele olha o não, ele preconceito aí. catarinense, Deixa eu te pessoal de falar uma coisa. Florianópolis, O ele não, pessoal do não. Sul, ele, não é que eles não gostam. Eu vou te explicar uma coisa que você vai entender. Eu sou de Curitiba, né? O que acontece no Sul? Muito paulista dava golpe no Sul. Muito, sabe aqueles empresários sacana que dá golpe em São Paulo? Eles iam muito para o Sul dar golpe. Então, existe uma fama de que gente de São Paulo é picareta. E não é à toa essa fama. Eu vou falar por mim. Uma vez eu atendi um cliente na Rede Globo. Eu atendi um cliente que era de São Paulo. O cara passava uma banca de que ele era poderoso. Com um tempo eu descobri que o cara era um estelionatário. Então, assim, realmente as pessoas do Sul, elas têm um pouco de receio de paulista, porque, infelizmente, o número de paulista que vai para o Sul dar golpe é assustador, Luiz. Mas o povo do Sul é muito legal. Talvez você não se adaptou com a linguagem do Tiago. Não, não, eu Assim, comprei o curso dele, Só que ele não dava atenção, a gente tinha várias dúvidas, e aí ele não tinha muita paciência. E aí eu falei, quer saber? Eu não quero mais. Aí eu cansei, falei, devolve. Ele devolveu. Não tem na. acontece. Acontece. Ó, quando a gente tem turmas muito grandes, eu acredito que chega uma hora que quem dá o curso já não vai ter a mesma paciência. Eu até entendo. Ó, vamos pegar o exemplo do Pablo. Você já viu o Pablo, às vezes, ser grosseiro em live? Você já ouviu o quê? O O Pablo Pablo quê? ser grosseiro em algumas lives? Sim, ele dá. Eu vi aquela cena do presencial de um cara que falou que ia dar 30 mil. Eu falei, vou Sim. pagar 30, Sim. Deixa eu 10, explicar 10 uma... SPR. Eu entendo o Pablo totalmente. Sabe o que acontece, Luiz? O Pablo, ele está num nível tão alto que ele tem que ter muita paciência para descer no nosso nível para ensinar a gente. Mas ele tem que tomar cuidado, que é uma linha muito tênue essa. Eu sei, mas assim, ele tem paciência, ele é humilde, mas tem horas que ele perde a paciência. Eu entendo ele, viu? Eu entendo ele porque, assim, ó, quando eu vou dar aula, por exemplo, para locutor, às vezes eu pego uns locutores que estão tão fora da realidade que tem horas que eu perco a paciência com eles. Uma vez eu fui dar treinamento com um locutor presencial. Ele era ruim. Ele tinha uma voz linda, mas ele era ruim. E ele me contratou porque ele falou assim, eu não sei porque que eu não consigo ter resultado. Eu falei, vamos treinar. Levei ele numa loja. E eu comecei a ensinar ele, ele não queria aprender. Ele achava que ele era bom. Chegou uma hora que ele falou assim, você tá me esculachando? Eu falei, não, eu não tô te esculachando, eu tô sendo honesta com você. Você é ruim. Você vai ter que aprender. Ou você aprende, ou você vai continuar sem ganhar dinheiro. Você não me contratou porque você estava frustrado que não ganha dinheiro? Ele falou, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O teu cliente não vai falar que você é ruim, porque ele nem sabe o que é bom. Ele só sabe se ele gosta ou não gosta. Eu tô te falando, você é muito ruim, tua voz é linda e parece uma maldição na tua vida, porque você não sabe trabalhar. Então, eu preciso te corrigir. Você me contratou para isso. Então, você respira fundo, toma uma água e volta. Aí ele foi entendendo. Por fim, ele me agradeceu. Eu falei, é normal. Então, assim, às vezes, Luiz,
Ele fala porque tem horas, por exemplo, o cara foi lá, eu estava nesse dia, eu estava lá no, eu estava presencialmente. O cara que queria pagar 30 mil no SPR, Isso, e aí isso. ele falou assim, já que você quer pagar 30 mil, faz uma fila ali que ele vai pagar o curso para vocês, não é? É. E aí ele deu uma invertida. Teve uma amiga minha que ela ganhou o curso desse cara. Ela levantou correndo e foi lá. E eu já tinha comprado. E aí ela foi lá. E eu conversei com ela, ele pagou, ela falou, pagou, fez uma fila, ele pagou para todo mundo. E tá tudo bem. Ele pagou mesmo? É isso que eu ia Pagou, perguntar. e o Pablo ainda esculachou ele. Falou assim, você tá querendo me dar dinheiro? Eu não preciso do teu dinheiro. Mas você quer ajudar o povo? Paga o curso pro povo. Ele pagou. Eu tenho uma amiga que ganhou o curso dele. Nossa, eu fiquei falando, imagina o que, que aconteceu com aquele cara, porque ele tentou ganhar, ele tentou se promover, né? Mas ele fez errado. Sabe o que ele devia ter feito? Mas isso é falta de sabedoria. Aí Provérbios ajuda. Qual foi a falta de sabedoria do cara? Vamos imaginar ele. Primeiro, você tem que conhecer o Pablo para você não ir lá e pagar. Você lembra o dia do cara que queria dar um carro para ele? Lembro da Nesse BMW, dia eu né? estava assistindo, eu não estava lá, mas eu estava assistindo. O cara falou, eu te dou um carro. Ele falou, não preciso do teu carro. Ele levou a chave, ele falou, pode pegar de volta. E aí ele foi lá e comprou uma Land Rover para os alunos. Aquele cara que falou assim que ia dar os 30 mil para o Pablo, se ele tivesse chegado, aí faltou sabedoria dele. Se eu tivesse 30 mil e quisesse fazer uma média para o Pablo, eu falaria assim, Pablo, eu estou entrando no SPR e eu gostaria de abençoar 10 pessoas aqui que não podem pagar. Posso fazer isso? Olha a diferença. Humildade. O Pablo ia Né? olhar para o cara e ia falar, pô, esse cara tem um coração diferente, eu vou prestar atenção nele. Aí eu poderia falar assim, inclusive, Pablo, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de me conectar com o seu ecossistema. Eu posso te servir? É diferente. Só que o cara chegou lá e falou, eu quero te dar 30 mil. Gente, 30 mil para o Pablo é uma piada. Não, você lembra do cara do teclado, que vendeu o teclado lá? Ele Lembro. comprou, pagou 5 Esse mil. dia eu estava lá. Eu estava lá porque foi a formatura do SPR, eu estava lá. Eu gostei do. O cara foi simplório, ele precisava fazer o curso, né? Eu peguei um outro curso também, de uma outra mentoria, era do Paulo Vieira, que a pessoa queria fazer a formação em coaching, ela penhorou o iPhone dela, que ela tinha acabado de comprar. E aí ela conseguiu fazer. É assim, né? Mas as pessoas têm que se expor, né? As pessoas não querem se expor. Então, aí você chegou num ponto. A gente fala assim, tem que pagar o preço. Todo mundo quer ganhar dinheiro, Luiz. Eu quero, você quer, não tem problema nenhum. Só que existe uma questão. Tudo tem um preço. O quanto você está disposto a se expor. Por exemplo, um dia eu fui lá na plataforma do Pablo e eu falei, eu vou fazer uma pergunta hoje. E ele é um cara que, às vezes, ele é seco. Tem horas que ele está sem paciência, tem horas que você fala uma coisa que ele não se interessa. Acontece. É um risco. Eu catei o microfone, fiz uma pergunta, ele respondeu, foi seco, o objetivo foi para outra pessoa. Eu não consegui me conectar mais. Foi o máximo que eu consegui. Mas eu me expus, correto? Sim. Com essa exposição, eu falei, cara, eu vou tentar. Eu fiz a pergunta, ele respondeu de forma seca. Mesmo assim, antes de terminar a live, eles postaram a minha pergunta no Instagram do Pablo. O meu telefone começou a tocar lá na plataforma. Gente que estava me vendo na live dele. Ah, é? Então, o que eu falo? A gente precisa se expor. Por exemplo, eu comecei a prestar serviço na plataforma do Pablo em novembro. E eu não falava para ninguém. Em novembro? Eu nem acreditava que eu estava lá para começar. Eu lembro até hoje que eu peguei o contrato e eu falei, cara, eu tenho um contrato com o Pablo. Eu não consegui. Mas, Rose, se você não falasse, eu não ia saber. Você Então, já vai está muito vendo tempo isso. no negócio. Ó, tá até aqui. Eu dei muita risada, porque eu falei para a menina do... Eu assinei o contrato, vou te falar como é que foi, porque é até interessante. Eu fui lá, como eu te falei lá antes da gente gravar, eu fui lá achando que eu ia servir gratuitamente.
E aí o menino me pediu para fazer umas coisas, eu fiquei lá uma semana fazendo, e ele chegou e falou, você quer continuar o trabalho? Eu falei, quero. Ó, é para você fazer isso e a gente dá uma ajuda de custo de tanto. Eu pensei assim, ainda vou ganhar? Eu não achei que eu ia ganhar, eu achei que ia servir de graça. E aí eu fiquei lá, fazendo o que eles mandaram. Depois de um mês que eu estava lá, o rapaz falou, a gente precisa fazer seu contrato. Eu falei, tá bom. Eu não tinha nem recebido. Depois eu descobri que é uma estratégia do Pablo. Eu não tinha nem recebido. Passou um mês, já estava lá um mês e meio sem receber R$ 1. Mas como eu te falei, eu não dependo daquilo. E eu continuei Mas fazendo trabalho. você morava no Morumbi, você ia todo dia lá para a plataforma? Eu não ia todo dia. Eu ia, não precisava. Ele falou, ó, você não precisa vir todo dia, você pode fazer de casa. Se você quiser vir, você vem. Só que o primeiro trabalho que eu fiz, eu ia 2 vezes por semana e eu conseguia fazer no celular. Depois ele mudou o trabalho, eu tinha que fazer no notebook. O meu notebook estava com problema. Então eu fiquei um mês e meio sem ir lá e eu fazia online. Então eu comecei a prestar o serviço em novembro, vai fazendo as contas. Eu fiquei muito tempo sem ir lá. Só que o que foi engraçado que aconteceu comigo? Você lembra do Jogo do Brasil? Lembro. É, eu estava nesse dia lá. O segundo Jogo do Brasil, eu fui lá, eu marquei com a menina do RH que eu ia lá assinar o contrato. Eu não sabia que contrato era. Ela pediu meus dados, os dados da minha empresa, e eu fui lá para assinar o contrato. Só que como era dia do jogo, eu nem sabia porque eu não acompanhava o jogo. Eu cheguei, enquanto eu estou na recepção da empresa para entrar, entrou um monte de gente famosa, que eram convidados do Pablo. E eu vi aquele povo entrar. Daqui a pouco eu entrei. Quando eu entrei, alguém foi me buscar, porque eu não era cadastrada ainda. A pessoa foi me buscar e me levou. Sabe o salão onde tem as palestras? Sim. Quando eu cheguei no salão, tinha coquetel e estava passando o Jogo do Brasil no telão. E aí eu assisti junto com aquele monte de gente que eram os convidados do Pablo. Só que eu não sabia que o Pablo estava lá. E aí eu estou assistindo o jogo e vejo os meninos do Pablo passar correndo com a bola. Eu falei, esses meninos é filho do Pablo. Olhei lá na frente e vi um cara e falei, aquele cara é o Pablo. Eu falei, gente, o Pablo tá aqui assistindo o jogo, eu tô aqui. Não tô acreditando. Aí acabou o jogo, eu fui assinar o contrato. Quando eu pego o contrato, tá até aqui, ó. O contrato tá assim, Marçal Digital está te contratando. Eu falei, eu tô sendo contratada pelo Pablo, eu não sabia. Olha como eu era ingênua. Não tinha nenhuma noção. Eu ri muito depois, porque eu falei assim, como assim? Eu tô sendo contratada pelo Pablo? E aí eu assinei o contrato e fui embora desacreditada. Vai vendo, isso foi em novembro. E eu não divulgava para ninguém. Então, Aí quando foi? você assinou um contrato com o Pablo para fazer os resumos? Era Não, só é para você fazer. assina o contrato para trabalhar lá dentro. Você pode fazer várias Ah, coisas. tá. Eu tô na Tá. parte de conteúdo. Vai vendo. Quando foi um dia, eu estou assistindo uma das aulas do Pablo, você vai até lembrar, acho que foi a aula de propagação, uma das aulas lá da mentoria. E ele falou, ou foi uma live, eu não lembro mais. Ele falou assim: usem meu nome, gente, vocês estão liberados. É, eu lembro que ele falou isso. Mas E eu lembro que mas ele permite ele usar o nome dele, disponibilizar o conteúdo dele? Ele permite isso? Qualquer pessoa? desde que você, por exemplo, no meu caso, tá? Eu estava fazendo os podcasts SPR. Eu coloquei a foto dele no podcast comigo. Então, eu comecei a colocar a foto dele em todas as minhas lives. Por Ah, quê? Porque eu estou trazendo as chaves da prosperidade dele, não é? Do treinamento dele. Podcast é. SPR, não é o do nome do curso dele? SPR. Por que eu te falo isso? Porque uma vez eu fui usar a imagem do Lai Ribeiro, ele me ligou e me deu deu assim um puta esporro que ele não gosta de se expor. Aí eu Aí, parei de cada um usar é cada um. O é, Pablo autorizou. Eu comecei a pôr as fotos dele no meu Instagram, comecei a colocar no meu YouTube, porque eu não estou mentindo, estou mentindo? Eu estou não, dá fazendo o pra que ele ver, ó. mandou. Aí que eu comecei a falar para as pessoas que eu trabalhava com o Pablo. Então, você lembra do Rodrigo? O Rodrigo Monteiro, ele tava lá lá Não no conheço. resort.
Foi ele Aquele dia do resort, eu não fui, Luiz, eu vou te falar por que que eu não fui aquele dia. Lá na plataforma do Pablo, eles estavam vendendo o método IP. E naquele dia do resort, eu fiquei lá no IP ajudando o pessoal de vendas. Eu estava ligando para as pessoas comprarem o método IP. E como eles estavam precisando vender, eu fui lá dar uma ajuda. Por isso que eu não fui no resort. Então, mas eu não sabia do resort. Eu via as pessoas. Quando eu fui ver, já estava completo. Eu falei, cara, mas eu nem vi isso. Aonde que lançou isso? E como Posso falar? Eu poderia ir no resort de graça, porque eu estou dentro da plataforma. E eu deixei de ir para ajudar nas vendas. Ó, eu vou encerrar aqui nossa gravação, porque já deu o nosso horário. Agradeço a todos vocês que participaram. Muito obrigada por vocês cederem o tempo de vocês para a gente poder estar aqui hoje. Eu vou desligar a gravação e daí eu vou ficar mais um pouquinho, se vocês quiserem falar algo, tá? Aí depois, Georgia, se você puder ficar, que a gente nem conseguiu falar muito, né? Eu não sei como é que tá o seu tempo aí. Aí a gente consegue falar um pouquinho. Vou encerrar então a gravação. Obrigada pela presença de todos vocês. Fiquei feliz. Eu achei que hoje não ia ter muita gente, porque eu mudei o dia. Valeu, gente. Obrigada pela participação de todos.